você também vai trazer, dentro do nosso português à vista, um assunto que a gente está falando bastante, que é figura de linguagem. Você vai trazer um exemplo de uma figura de linguagem que é a hipérbole. Hipérbole. Explica pra gente. A hipérbole é quando você pega, né, e aumenta ou tu exagera no sentido da frase. Por exemplo, estou morrendo de fome. A pessoa não está morrendo de fome, ela está sentindo muita fome. Ela está exagerando no sentido da frase que ela está falando. Outro exemplo é chorei o mar. Com certeza, ninguém chora o mar. Então, esses são exemplos de hipérboles. Então, hipérbole é aquele exagero fora do comum. Quando a pessoa coloca aquela intensidade exagerada, né? Algo assim extremamente para dar ainda mais intenção, para deixar a frase ainda com mais impacto, porque como você falou, é usado para demonstrar sentimentos. Também usado para demonstrar sentimentos, né? Que tipo de sentimentos a gente poderia usar tendo a hipérbole? Tristeza profunda naquela questão lá, chorei no mar. Chorei no mar. Aí porque a pessoa quer demonstrar que ela está muito triste. E que chorou muito. Chorou muito. E aí ela diz que ela chorou o mar. E aí quando ela diz que ela chorou o mar, ela tá usando de hipérbole. Sim, senhora. Entendi. Muito bem. Obrigada. Nada. Diogo, você também vai trazer uma figura de linguagem, Diogo? Que figura de linguagem é essa? Vou trazer o eufemismo. Eufemismo, Diogo. Eufemismo. Como é o eufemismo, Diogo? O eufemismo é uma figura de linguagem que é usada para suavizar situações. Por exemplo, em vez de falar ele morreu, ele fala ele virou estrelinhas. Mais algum exemplo? Então a gente usa o eufemismo quando a gente fala, quer suavizar algo que tem um certo impacto e a gente quer deixar a frase mais leve, quer deixar aquela mensagem com uma linguagem mais tranquila. Seria isso? Sim. Entendi. Obrigada. Letícia e Beatriz. Que curiosidade assim, tão interessante que vocês vão trazer pra gente. A gente vai trazer sobre a figura de linguagem que, na minha opinião, é uma das mais fáceis, que é a catacrese. Catacrese, muito bem. Onde, como, quando, que situação a gente usa a catacrese? Vamos lá. A catacrese é meio que uma metáfora, só que mais gastada. E ela é usada para dar características humanas a objetos inanimados. E a gente tem alguns exemplos. Vestiário, o pé da cadeira. A cadeira não tem pé, por isso a catacrese, o braço do sofá, a pata da perna. Então, a catacrese, ela é uma figura de linguagem muito usada por todos no dia a dia, né? Então, muita gente usa até mesmo sem saber que é uma figura de linguagem, que é uma catacrese, que vocês trouxeram aqui, assim, ó, toda bonitinha. Então, dente de alho, pé da cadeira, pé da mesa, essas coisas, nada tem dente, nada tem pé, porém, a expressão popular acaba colocando uma característica humana nesses objetos. E aí, nesses objetos inanimados, e aí, então, a gente tem uma figura de linguagem chamada catacrese. Muito bem, meninas. Obrigada. Arrasaram. Rose, que curiosidade você vai trazer pra gente? Palavras com outros significados em diferentes regiões do país. Palavras com vários significados em diferentes regiões do país. Sim. Interessante. Então, seria uma variação linguística. Certas palavras, em certas regiões do nosso país, as palavras têm significados diferentes. Como, por exemplo, no vocabulário marabaense, gostoso quer dizer tornozelo. E amarrar o facão quer dizer entrar na menopausa. Outro exemplo também, muito usado, é o chopp, que para outras regiões pode ser cerveja e para cá é o nosso geladinho, como outras palavras que dizem. É isso. Então, dependendo do lugar, a palavra vai ganhar um significado, né? Sim. Então, o que pra gente pode ser estranho, em outro lugar pode ser normal de ser falado, né? Muito bem, Rosa. Parabéns. Obrigada. Isabela Matias. Que curiosidade, que assunto você vai trazer de forma descontraída pra gente falar do nosso português? Eu vim falar da metonímia, que ela é um tipo de linguagem. Figura de linguagem? Uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra por outra, que haja semelhança. Tipo,
o médico veio de Chevrolet. Esqueci. De Chevrolet. Ou na minha fazenda há 10 cabeças de vacas. Na minha fazenda há 10 cabeças de vaca. Então, isso daí, quando a gente fala, tem essa expressão, a gente tem o uso da metonímia, porque na verdade a gente não tem somente 10 cabeças de vaca, a gente tem a vaca inteira, não é isso? Porém, a gente usa somente uma parte do animal para se referir a ele todo. Seria isso? Sim. Muito bem, Isabela, obrigada. Evelyn. Oi. Que curiosidade, que assunto tu vai trazer pra gente, Evelyn? Eu vou falar sobre a figura de linguagem, sobre a metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem. E a metáfora é uma figura de linguagem que muita gente usa até sem saber que é uma metáfora, que é uma figura de linguagem, né, Evelyn? Sim. Então explica pra gente, Evelyn, como é isso? Como é que a gente pode usar? A metáfora, a gente usa ela quando a gente vai fazer uma comparação com alguma coisa e a gente pega, tipo, por exemplo, nossa, na verdade, esqueci o exemplo. Nossa, o seu coração é feito de pedra, né? Porque, tipo, ele tá pegando a pedra e comparando com o coração, porque a pessoa é fria e, tipo, fria sentimentalmente. Então é uma comparação implícita. É. Então é a mesma coisa que então toda vez que eu comparo algo ou alguém a alguma coisa, faço comparações sem usar o termo de comparação, que é como, a gente está fazendo uso de uma metáfora, de uma comparação implícita entre linhas. Seria isso, Evelyn? Sim. Entendi. Teria mais algum exemplo, Evelyn? Não, sinto muito, professora. Ok, Evelyn, obrigada. De nada.